Eu passo a palavra para a professora Rosa Nunes Soares. Então, eu vou começar por agradecer à comissão organizadora este convite, que é sempre alguma coisa de fascinante para mim, porque quando venho ao Brasil, acontece-me sempre ver a insignificância daquilo que venho dizer comparado com aquilo que venho sempre aprender. Eu venho da Europa, de Portugal, mais concretamente, e neste momento, particularmente, quase me envergonho de dizer que venho da Europa. Basta pensar no cemitério em que se tornou o Mediterrâneo. Não é preciso muitos comentários para dizer deste meu envergonhamento. São os muros dentro do espaço rico da Europa, é no mar, os muros feitos com os barcos da armada dos países que, depois de terem enriquecido à custa de uma colonização também ela vergonhosa, agora recusam a simples humanidade de acolher quem foge à fome, à miséria e à guerra. Como venho do outro lado do oceano, se calhar é bom dar alguma ideia do que se passa neste momento no meu país. Se bem que toda a gente não precisem desta minha informação, porque os meios de comunicação social, penso, que dão alguma notícia. Em termos da educação, que é a minha área, o que tem acontecido no governo que está há 4 anos, pode designar-se como um autêntico golpe de Estado. Dada a imensidão dos retrocessos que nos fazem esquecer que houve em abril de 74 uma revolução que começou também com um levantamento militar, mas que muito rapidamente se tornou num levantamento popular. De facto, durante muito pouco tempo, foram 580 dias, mas de facto com transformações que nos davam toda a esperança. Então, se calhar para ilustrar, não há nada como uma boa ilustração, o que lá se passa, eu vou ler 2 recortezinhos de jornal. Um deles está difícil de ler porque está com letra muito miudinha, mas eu leio só alguns pedaços e no final eu nem sequer vou comentar. Deixo isso para vocês. Então, aprovado em Conselho de Ministros há bem pouco tempo, Nuno Crato, que é o nosso Ministro da Educação, sentiu que ainda, isto é já a leitura, sentiu que ainda não tinha feito tudo pela escola pública, que a sua marca distintiva carecia de um rasgo final de genialidade. Vai daí
decidiu resgatar os militares na reserva e transformá-los nos novos polícias do ensino. A tropa vai mudar-se para o recreio. Eu só vou ler este primeiro parágrafo, vocês imaginarão o resto. Mas pior do que isso, que já não é nada de bom, eu tenho aqui um artigo do jornal, no jornal diário, muito lido, que tem a função virtuosa de mostrar como alguma intervenção psicológica pode ser mais tóxica do que os medicamentos. Então, Anos Incríveis, um projeto para crianças mal comportadas. Universidade de Coimbra obtém financiamento europeu para aplicar programa que visa diminuir problemas de comportamento. As cobaias, reparem na linguagem, porque ela não foi contestada, e isto já saiu em maio, pelos pesquisadores. As cobaias vão ser as crianças de 60 jardins de infância nos bairros carenciados, aonde deveria de ser, da região de Coimbra. São elas que, juntamente com as famílias e os educadores, vão testar um novo modelo de ensino criado nos Estados Unidos com o objetivo de encurtar as desigualdades sociais e ainda descobrir soluções para atacar pela raiz os problemas de comportamento que começam a surgir logo no pré-escolar. Se tudo correr bem, as outras crianças vão seguir o exemplo das primeiras. Anos Incríveis, o nome do programa americano aplicado em Portugal, é o nome do programa que vai ser testado por investigadores da Universidade de Coimbra e agora obteve um financiamento internacional de 295 mil euros no âmbito do programa, enfim, um programa de saúde. Os educadores vão ser a peça-chave deste programa, uma espécie de vacina para evitar que os miúdos de 4 ou 5 anos venham a desenvolver perturbações mentais na adolescência ou no início da juventude. Não é preciso ler mais. Reparem como a linguagem consegue ser nazi. Então, eu, além do agradecimento, sobretudo, às pessoas que mais diretamente me fizeram este convite, mas à organização do evento em geral, eu também queria cumprimentá-los pela poética do título do evento. Isso não acontece por acaso. Então, se calhar, todo o pensamento começa por um poema. Diz-se algures no diálogo entre Alain e Valéry. Este começo partilhado, este afluxo de mundivisões na sua natureza inconclusiva, tendente a fugazes completudes, é difícil de provocar, mas deixa rastos, ruídos de fundo, como ecos primordiais, onde a ciência e a poesia também se podem encontrar.
como referia noutro lugar, nos escritos sobre literatura e arte, Bertolt Brecht faz a pedagogia do sentido da vida, na recusa da palavra bonita, mas sem a força das convicções. Isso não é arte. Como poderá a arte comover as pessoas se não está ela mesma comovida pelos seus destinos? Se eu próprio me fecho aos seus sentimentos, como poderão os seus corações abrir-se aos meus escritos? E se não me esforço para encontrar um caminho que os liberte dos seus sofrimentos, como poderei eu encontrar o caminho das coisas que escrevo? A patologização e a medicalização da educação e da sociedade em geral vem a contraciclo dessa procura de sentido da vida, obstaculizando o direito a decidir o que dela e com ela fazer. A crise económica, histórica e cultural que atravessa as nossas sociedades sob modos e formas diferentes, estrutura uma paisagem de ameaça à volta da instituição escolar e das práticas educativas. A semelhança das políticas educativas desenvolvidas no contexto do mundo capitalista, globalizado, configura a existência de poderosos determinantes comuns que impulsionam essas políticas. A pedagogia imposta revê-se no exercício do desenvolvimento de qualificações significativamente designadas de armas para a vida, ao mesmo tempo que tende a identificar-se a um ser sem qualidades, sobre o qual o educador é convidado a colar competências-chave para o sucesso da vida, essencialmente definido pelo critério da empregabilidade. Nesta nova escola, já não se pensa o ser humano em função do que ele é, mas por aquilo que ele vale, como com qualquer mercadoria. Nesta nova economia, o conhecimento não tem valor se não corresponder às necessidades do mercado, se não se lhe puder atribuir um valor de mercadoria. Parafraseando Paul Celan, vivemos sob céus sombrios e existem poucos seres humanos. Talvez por isso existam também tão poucos poemas. Eu, tu, a palavra princípio que fundamenta o mundo da relação, como ensina Buber. Por isso se arrisca aqui a afirmação de um lugar conceptual tão incómodo, por tão subversivo como é o amor. Para Hegel, o amor é o conhecer que no outro se conhece, isto é, em que cada um se assemelha ao outro justamente por se lhe ter contraposto. O seu distinguir-se do outro é, pois, o seu equiparar-se a ele e é conhecimento precisamente porque para cada um e para si mesmo a sua oposição se muda em semelhança ou porque se conhece a si mesmo tal como se intui no outro. Para Paulo Freire, explicita-se o conhecer-se no outro, fazendo depender dessa relação intersubjetiva a formação do próprio eu, erigindo o amor à condição sem a qual não há espaço dialógico. Na tensão entre reconciliação e conflito prévio, se afirma e se revela a identidade baseada no conhecimento recíproco, na união complementar de sujeitos que se encontram contrapondo-se.
ao arrepio desta tensão dialógica, matricial à ação educativa, o esquecimento do outro vem impregnando as nossas relações, reduzidas que vão estando aos ditames da concorrência, num mundo onde as categorias competição, empreendedorismo, mercado, como o Deus ex machina, passaram a comandar as nossas vidas. A patologização e a medicalização da educação escolar, como dispositivo instrumental à mercadorização da vida, abre alguns eixos de análise que, por razões óbvias, aqui apenas se enunciam ou deles se arranha a superfície. No atual sistema mundial, perante dificuldades crescentes de realização de mais-valias, numa resposta globalizada, mas que não é nova na sua essência, nem nos objetivos que persegue, tenta-se a todo o custo restaurar as condições de rentabilidade do capital. Desde pelo menos a década de 70, há por isso que alargar as áreas em que se pode exercer o processo de acumulação de capital, e a educação, sobretudo a partir de meados dos anos 90, é uma sedução para os lobbies capitalistas que lhe percebem o potencial. Retirar à esfera pública e submeter ao mercado ainda mais sectores da vida económica e social. Atacar e desmantelar serviços públicos. Liberalizar, privatizar, mercantilizar. José Marti dizia num dos seus escritos: entendo que o amor à mercadoria confunda o espírito, que a sem razão viva na cabeça das pessoas, mas não entendo que haja lodo onde deve haver coração. A mercadorização da educação em função das atuais necessidades dos mercados, enquanto reguladores de si próprios e de tudo o que colonizam, socorre-se de estratégias de altíssima eficácia, já que dificilmente se lhes reconhece a condição socialmente construída e a violência material e simbólica envolvida, de tal modo estão naturalizadas. Falo da classificação escolar enquanto seleção social eufemizada, dos currículos alternativos, sistema dual de educação, instrumental à divisão social do trabalho e à correspondente desigualdade da distribuição do conhecimento, obliterando desde cedo condições de justiça cognitiva. Da patologização dos comportamentos e medicalização da educação escolar, com diagnósticos precoces, preditivos, travestidos de prevenção, que se colam à pele com tanta mais pregnância quanto mais cedo acontecerem. Cruzando-se, estas estratégias dão a dimensão da sua funcionalidade a enganosas aberturas a soluções que acabam funcionando como nega-entropia amplificadora do sistema. Então, com Pierre Bourdieu, devemos perguntar-nos qual é a contribuição que os intelectuais dão ao racismo da inteligência. Seria bom estudar o papel dos médicos na medicalização, quer dizer, na naturalização das diferenças sociais, dos estigmas sociais, e o papel dos psicólogos, dos psiquiatras e dos psicanalistas na produção de eufemismos
que permitem designar os filhos dos subproletários e dos imigrantes de tal maneira que os casos sociais se tornam casos psicológicos e as deficiências sociais, deficiências mentais. Ao abordar a correspondência entre estruturas mentais e sociais, Pierre Bourdieu, em 1984, referia que os hábitos, funcionando como categorias de percepção e de apreciação ou como princípios de classificação, produz não só as práticas, como também as representações através das quais opera a classificação das práticas dos outros e do próprio, ou seja, um sentido do seu lugar e um sentido do lugar dos outros na estrutura social. Este reconhecimento do lugar de cada um na estrutura social é condição de não reconhecimento da verdadeira natureza das posições diferenciadas de poder. O tema que nos junta aqui hoje não pode deixar de nos remeter para um contexto mundial em que o capitalismo conhece e explora a lógica do desejo, já que ainda que venda a felicidade, sabe que o contrário da tristeza não é a alegria, mas a atividade. Colina, comentando o diagnóstico de TDAH, que atualmente recobre uma importante faixa da população mundial em escolarização obrigatória, refere que o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade deve ver-se como a reação infantil a um conflito que retém o desejo. E algo similar, cabe dizer, de muitos comportamentos dos chamados transtornos limite da personalidade na adolescência e na idade adulta. Isto é, sempre que o desejo está comprometido, a ação inibe-se ou intensifica-se. Consumismo no discurso capitalista, hiperatividade no discurso da evidência científica, este último da causalidade biológica e dos modelos condutivistas a que o discurso universitário deu púlpito e cátedra, que excluem a dimensão do desejo e o sentido interpretativo dos atos, inscreve-se no retorno ao reducionismo biológico que informa as engenharias do eu, negligenciando o saber que vem do sujeito, que se maneja melhor na sua ausência. A produção inflacionada de discursos ausentes de sujeito é paralela à grande quantidade de sujeitos sem discurso. E aqui vale a pena nos determos sobre a constatação da desigual distribuição de conhecimento que resgate pensamento crítico e crítico dialético ser das formas mais violentas de silenciamento. Não é o silêncio de quem é impedido de falar, é o silêncio de quem não tem como dizer o que deveria ser dito. Na transposição para a educação, o modelo diagnóstico-tratamento, por um lado, e a ação da indústria farmacêutica mundializada, por outro, se inscreve a escola na sua funcionalidade a um modelo que, para se reproduzir, precisa da ausência de pressões. Através de políticas repressivas ou pelo desenvolvimento de mecanismos de atomização social, uma e outra são campo aberto à eficácia da inculcação de sentimentos de culpabilização individual e autoculpabilização e ao florescimento de atitudes de conformação e de submissão.
Este modelo exige um tipo de cidadão acrítico, conformado, amedrontado, com um profundo sentimento de abandono. Um sujeito mínimo, como diria Zé Melman, mínimo no desejo, mínimo na contestação consequente, mínimo na exigência cidadã de tomar a vida em mãos. Um ser assim não pressiona, aceita. É por isso que educação bancária é uma metáfora quase sublime. Num só golpe significante, nele se define o trajeto que subjaz à inculcação do mais pregnante sentido de mercado, na relação de estranheza da pessoa com o seu contexto, com o outro, consigo própria, subtraído que fica o lugar de uma poética da comunicação. É o esquecimento do sonho e da utopia, trocados pelo pragmatismo neoliberal. E dificilmente encontramos lugar de melhor esclarecimento desta relação alienante do que os lugares da escrita de Marx. O desapossamento do operário, do seu produto, tem o significado não só de que o seu trabalho se torna um objeto, uma existência exterior, mas também de que ele existe fora dele, independente e estranho a ele, e se torna um poder autónomo frente a ele, e de que a vida que ele emprestou ao objeto o enfrenta de modo estranho e hostil. Não é o trabalhador que utiliza os meios de produção, afirma Marx, rasgando o tempo na atualidade do seu pensamento. São os meios de produção que utilizam o próprio homem. Em lugar de surgirem consumidos por ele como elementos materiais da sua atividade, são eles que o consomem como fermento do seu processo vital. E esta é uma constatação brutal e de uma estonteante atualidade. Nesta inversão do sujeito em objeto e vice-versa, nesta subjetivação das coisas e coisificação das pessoas, está o sentido da alienação do trabalho e, portanto, da natureza humana, num processo impessoal da sua transformação de fim em meio, de pessoa em instrumento da sua própria dominação. Transcender positivamente a alienação é, como refere Mésaros, uma tarefa educacional exigindo uma revolução cultural radical para a sua realização. É no caminho desta transcendência que Paulo Freire inscreve homens e mulheres como seres éticos, capazes de intervir, de ajuizar, de decidir, de romper, de escolher. Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos. Uma ética universalista aberta a dúvidas relativistas, acrescento eu, mas avessa ao moralismo farisaico hipócrita, com um único sentido metateórico, como lembra Habermas, o princípio da coerência, o difícil princípio da coerência. O modelo diagnóstico-tratamento aplicado à educação coloca, desde logo, interrogações à sua eticidade. A propósito da pregnância das etiquetas cada vez mais precocemente coladas à criança, configuradas em exercício preditivo, Jean Pino e Vidal referem que o olhar que se oferece à criança
estrutura a sua identidade subjetiva, a melodia da sua sensação de existir. E no exercício crítico às abordagens condutivistas, relevam os efeitos das profecias autorrealizadas em consequências que poderíamos aqui ilustrar largamente no terreno da nossa própria prática e reflexões. As grelhas de comportamento, de observação, de fatores de risco, dão ideias preconcebidas, prevenções aos que as manipulam, a priori que podem conduzir a efeitos de indução, de projeção que caiam sobre a criança. Logo que a prevenção se posiciona contra uma ameaça anunciada, o risco de. Logo que ela não é uma démarche no âmbito de um projeto de futuro, ela cai na predição e nos seus efeitos nocivos. Em referência aos numerosos estudos que os confirmam, convocam o Comitê Consultivo Nacional de Ética do Estado francês. Uma medicina preventiva que permitisse ter a seu cargo de maneira precoce e adaptada as crianças que manifestem o sofrimento psíquico, não pode ser confundida com uma medicina preditiva que aprisionaria paradoxalmente estas crianças num destino que para a maioria delas não teria sido o seu se não tivessem sido despistadas. O perigo é com efeito de se produzir uma profecia autorrealizada, quer dizer, o de fazer acontecer o que se predisse na forma que foi predito. Deslizando entre indicadores de risco, critérios de risco, famílias de risco, nas grelhas que conformam este cuidado antecipador, depressa se derrapa para crianças em risco. Com diagnósticos cada vez mais precoces, a augurar a identificação premonitória de perigosa agressividade e mesmo de delinquência, a mudança de linguagem, na sua aparente inocência, descarta a responsabilidade adulta do cuidar para a da vigilância policiada. Em vez da criança, o menor, cada vez mais precocemente imputável. Sob a aparência científica, uma deriva ideológica ameaça aqui com uma espécie de psicopatossociologia que releva de um imprudente, mas não neutro controle social das famílias. Os serviços sociais, os serviços de ajuda, a psiquiatria, a educação não são anexos dos serviços de polícia. Eles não podem estar ao serviço dos imperativos de controle social e de segurança pública. A história da educação escolar, dessa história, sabemos da ligação da chegada ao sistema educativo, dos testes de inteligência, à escolarização obrigatória de alunos com os quais a escola não sabia lidar, nem o que com eles fazer. Porque eles não estavam munidos, quer dizer, não estavam dotados pelo seu meio familiar de predisposições que o funcionamento do sistema pressupõe. Um capital cultural e um acordo tácito a respeito das sanções escolares. Os instrumentos que medem a predisposição social exigida pela escola são feitos justamente para legitimar previamente os vereditos escolares que os legitimam. Em tempos de submissão dos Estados às exigências de exclusão disciplinada das novas necessidades do sistema mundial, isto é, de gestão controlada da exclusão,
Num exercício de automenorização, os apelos da escola vão para a intervenção médica e psicológica, remetendo para fora de si a responsabilidade primordial constitutiva do seu próprio sentido de existir. Como diria Kant, é tão fácil ser menor. Porque a imensa maioria dos homens considera a passagem à maioridade difícil e também muito perigosa, é que os tutores de boa vontade tomaram a seu cargo a superintendência deles. E eu acho que dificilmente se diria tanto em tão poucas palavras. A atração pelo discurso médico e psicológico subsiste e intensifica-se, pondo as causas dos problemas escolares dos estudantes no seu passado recente ou ainda na sua herança genética, as soluções catalogadoras e medicamentosas são um instrumento que, no mesmo golpe de autoafirmação, providenciam uma base científica para a orientação da escola, legitimando esta nas suas tarefas de funcionalidade às exigências macrosistémicas. Pois, se existe uma origem orgânica, esse déficit, esse defeito de fabrico de autodomesticação, por que não corrigi-lo? Em medicalizar a mente, Benthal põe a claro que nem com a aplicação enganadora da estatística se consegue reduzir a baixa fiabilidade dos diagnósticos que tanto a academia quanto os mercados nos vendem como científicos. E para o insuspeito geneticista Axel Kahn, a visão de um gene comandando um comportamento complexo, como os que conduzem à agressividade, à violência, à delinquência, à pedofilia, é absurda e falsa. Uma tal afirmação não vem negar a influência das propriedades biológicas do nosso cérebro sobre a nossa vida psíquica. Em contrapartida, ela se desvia do estereótipo reducionista de um determinismo genético do destino de cada pessoa. Negligenciando a complexidade dos processos subjetivos do ser humano, rótulos e etiquetas mascarados de diagnósticos e o abuso psicotrópico estão aí, mundializados, a responder à mundialização de um sistema que, num beco sem saída, numa crise da extensão mundial, em que o lucro entra num estádio em que só consegue arrastar para trás a humanidade, não vê barreiras à amplificação da sua condição predadora. No campo da medicalização da educação e da sociedade em geral, a indústria farmacêutica vem cumprindo à saciedade esse desígnio, com consequências que estamos muito longe de ter dados para avaliar na sua profundidade e complexidade, mas para a consciencialização das quais o exercício de uma cidadania com sentido emancipador se reveja numa atenção reflexiva e interventiva em nome de um outro mundo possível. Nesta epidemia de diagnósticos, em que quem não se enquadra em rígidos padrões e normas induzidos pela arquitetura quantitativista e condutivista de instrumentos cuja construção e linguagem pseudocientífica mascaram uma ideologia de homogeneização e de controle, tem a esperá-lo a condição de doente e a consequente prescrição terapêutica com medicamentos milagrosos que farão a harmonia do mundo. E perde-se a visão do sujeito em devir,
na construção social da sua singularidade. Daí que a procura do sujeito, imanente a este intento de intercompreensibilidade de uma problemática que gera tanto sofrimento, não tenha nada de neutro. Cheia de consequências, configura aquilo que poderá consignar uma encomenda social, que é compromisso, mas também denúncia, afrontamento, sendo a denúncia dos abusos das soluções medicamentosas uma questão ética que se afirma no exercício de uma cidadania ativa que, tendo uma ética, tem também uma estética. Do seu lugar de astrofísico, para Hubert Reeves, a beleza é uma experiência do mundo. Implica ao mesmo tempo a realidade exterior e aquele que percebe. Sobrepondo a palavra à realidade, a poesia enriquece a nossa relação com as coisas. Faz-nos ver as coisas de outra maneira. Muito simplesmente, faz-nos vê-las. Na lembrança de Carlos de Oliveira, do grande poeta Carlos de Oliveira, o que a sociedade pede aos poetas hoje, mesmo que o peça nebulosamente, evitar que a tempestade das coisas desencadeadas nos corrompa ou destrua. O rigor ético é a responsabilidade civil e estética de quem escreve para com a fala coletiva, para com o seu tempo e o que nele trabalha a transformação, a libertação solidariamente produzidas, mesmo quando a solidão cerca o ofício. Entre o desespero e a vertigem, celebrar a revolta e revolucionar a celebração, nem que seja no sonho, na poesia ou na loucura.